Olha, a coisa não tá fácil para o Cláudio Castro, hein. O ministro André Mendonça está no pé dele agora, e a gente tá vendo que pela segunda vez aí em menos de 2 semanas, a Polícia Federal visita o ex-governador do Rio de Janeiro. Tudo isso pelaquela questão da Rio Previdência. Você vai lembrar que o Cláudio Castro, no governo dele, aportou alguns bilhões no Banco Master. E ele está envolvido com o caso da Refit. Isso está ruim para ele, para a imagem dele, que está concorrendo a senador, e também prejudica a imagem do Flávio Bolsonaro, porque ele está ligado diretamente ao Flávio, né? É um palanque eleitoral do Flávio Bolsonaro. Então, vamos ver no que vai dar isso. Vamos entender aqui a reportagem. Foi o André Mendonça que mandou fazer essa diligência lá na casa dele. Ó. Cláudio Castro é alvo de buscas da PF em operação contra aporte de 3 bilhões, é muito dinheiro. Óbvio que, considerando o tamanho do Rio Previdência, 3 bilhões é pouco, mas 3 bilhões em si é muito. Contra aporte de 3 bilhões pelo Rio Previdência em fundos do Banco Master. Lembrando que essa operação aqui não é o início dessa investigação, já foi feita operações contra o Rio Previdência e agora chegou no Cláudio Castro. Agentes saíram para cumprir 10 mandados de busca e apreensão no Rio de Janeiro e no DF, expedido pelo ministro André Mendonça, do STF. Então, o André Mendonça está igual um leão, tá? Correndo atrás de todo mundo. O ex-governador Cláudio Castro é alvo nessa terça-feira da oitava fase da Compliance Zero, da PF, que investiga crimes financeiros envolvendo o Banco Master. Nessa etapa, a PF apura aporte de 3 bilhões de recursos públicos do Rio de Janeiro para o conglomerado do banqueiro Daniel Vorcaro, em diferentes ocasiões. O dinheiro, segundo a investigação, partiu do Rio Previdência, fundo que gera benefícios de 235 mil aposentados e pensionistas do Estado. Lembrando, gente, que isso é uma investigação, tá? Isso aqui não é acusação. Ninguém está acusando o Cláudio Castro de ter feito nada. Agora, está investigando o porquê do Rio de Janeiro ter investido 3 bilhões no fundo do Banco Master. Pode ter sido simplesmente um investimento, ou, quem sabe, pode ter sido um investimento para ajudar o Volcar, a gente não sabe de nada. Vamos acompanhar, porque isso é apenas uma investigação. Agentes saíram para cumprir 10 mandados de busca e apreensão no Rio e no DF, expedido pelo ministro André Mendonça. Lembrando que esse apartamento do Cláudio Castro é na Barra, né? Península, eu acho. Um desses mandados foi cumprido na casa do Castro, na cobertura de um prédio na Península. Aí, tá vendo? Um condomínio de alto padrão na Barra da Tijuca. O advogado que faz a defesa de Castro informou que o ex-governador acompanhava as buscas com serenidade. É a segunda vez em menos de 15 dias que a PF bate na porta de Castro. Em 15 de maio, agentes cumpriram na casa dele o mandato de busca na Operação Sem Refino, que vocês vão lembrar que é contra a Refit, aquela empresa de gás, de petróleo, contra supostas fraudes fiscais na Refit, a antiga refinaria de Manguinhos. Olha isso, então, o Cláudio Castro, ele ou ele está muito enrolado, ou ele está sendo muito perseguido. Vocês compreendem, né? Ou essa perseguição dele, e inclusive o próprio André Mendonça aí agora vai estar envolvido, ou ele está sendo muito, ou ele está muito enrolado. E são coisas superlativas, coisas de bilhões e bilhões. Não sei, vamos acompanhar aí o que vai acontecer. Barco de papel, a investigação é um desdobramento da operação Barco de Papel, deflagrado em janeiro, que identificou aportes suspeitos do Rio Previdência no Master, foram 970 milhões entre outubro de 23 e julho de 24. Em decorrência dessa operação, Davis, presidente do fundo à época do Barco de Papel, foi preso no início de fevereiro, em uma ação conjunta da Polícia Federal. Então, essa de hoje é um desdobramento, e da Polícia Rodoviária Federal. Agentes voltaram à casa de Davis nessa terça, em Botafogo, na Zona Sul. Então, estão na casa do ex-presidente do Rio Previdência e na casa do ex-governador. A PF informou que a fase dessa terça mira outras aplicações de 2 bilhões, então são 3 bilhões. Né? Então, a de 970 milhões já estava sendo investigado e agora soma-se a isso mais 2 bilhões, a partir de julho de 24, em fundos de investimento do mesmo banco, totalizando cerca de 3 bilhões transferidos do Rio Previdência. É grave, hein?
é grave. No início do mês, o deputado estadual Flávio Serafim, sempre ele, do PSOL, anunciou que havia obtido assinaturas necessárias para abrir uma comissão parlamentar de inquérito na Assembleia Legislativa do Rio, a fim de investigar os investimentos do Rio no Master. A CPI ainda não foi instalada. E nem vai ser, eu sinto muito por ele, mas você acha que os deputados vão deixar isso aqui? Eles estão no meio do conluio. De acordo com os dados apresentados na LERJ, o Rio Previdência investiu quase 1 bilhão diretamente no Banco Master. Além disso, o Fundo de Previdência Estadual também aplicou 1,6 bilhões em fundos administrados pela instituição financeira. Parte desses investimentos, segundo os parlamentares, foi feita mesmo após alertas do Tribunal de Contas do Estado, que chegou a proibir novos aportes do Rio Previdência no banco. Segundo Serafini, a SEDAI também realizou investimento no Banco Master. Os valores somam 200 milhões. Bom, em suma, o Cláudio Castro ele está numa situação muito complicada. Muito complicada. Essa história do Banco Master pegou todo mundo pela perna. Tá? Daqui a pouco vão começar a dizer que, veja bem, o Rio Previdência aportou no Banco Master e agora o Flávio deve ter ido cobrar esse aporte para a ajuda do filho. Isso é a conversa que vai surgir, você pode esperar. Daqui a pouco vai surgir esse papo aí. Agora, o que acontece é que em toda essa melecada que o Castro está envolvido, ele vai prejudicar o Flávio Bolsonaro. Isso não vai ter jeito. Porque um apoia o outro aqui, ó. Investigado por corrupção, Cláudio Castro compromete palanque de Flávio Bolsonaro no Rio. Avanço das apurações no Banco Master abala a candidatura do ex-governador no Senado e também mina projeção de Ruas, que é o candidato ao governo. Olha, o Castro está envolvido, né, sendo investigado naquela situação dos funcionários fantasmas. Foi por isso que ele foi julgado no TSE. Agora está envolvido na Refit, agora envolvido no Banco Master. É uma coisa puxando a outra. E a gente precisa ver se isso é realmente perseguição ou se ele está realmente tão sujo dessa forma. Inelegível até segunda ordem por decisão do TSE e com a imagem arranhada após a operação realizada nesta terça, na esteira das investigações que envolvem as fraudes do Banco Master no Rio, o ex-governador Cláudio Castro já é visto por grande parte da cúpula do PL como carta fora do baralho na disputa ao Senado. A decisão final, se ele seguirá ou não na disputa, caberá a Flávio. O filho primogênito de Jair, entretanto, se vê diante de um paradoxo. Por um lado, tem consciência da força do ex-mandatário fluminense em palanques no interior e na Baixada Fluminense. Por outro, caso Castro reverta a inegibilidade, precisará lidar com os ataques e associações feitas por adversários à fraude do Master. Na última semana, o ex-governador também foi alvo do mandato em busca e apreensão cumprido pela PF por suposto envolvimento com fraude na Refit. Olha, eu acho que ele tem que se descolar. Tem que se descolar. Trazer essa briga do Flávio, do Cláudio Castro para ele, vai ser pior, porque agora amplia-se, né? Ampliou-se essa investigação do Banco Master contra o Cláudio Castro, vão fazer essa ligação com o Flávio Bolsonaro, e isso no palanque para ele não vai ser bom. A força do Castro no Rio, ela replica-se também ao segundo maior colégio eleitoral, que é São Gonçalo, porque ele apoiou o prefeito Capitão Nelson, que é pai do Ruas, que vai ser candidato a governador, apoiado pelo Castro, mas o Capitão Nelson, que é o prefeito da cidade, também tem muita força, muita força. Então a força de São Gonçalo, o apoio de São Gonçalo para o Flávio ou para o Ruas independe da palavra do Castro. Ele pode ter força em outras regiões? Pode, mas a de São Gonçalo, que é o segundo maior colégio eleitoral, independe do Castro para apoio ao Bolsonaro e ao Ruas. Vamos ver no que vai dar ao longo do dia esse desdobramento, quais informações a gente vai obter para ver o que vai acontecer. Se inscreva no canal porque aqui você não precisa procurar notícia, eu procuro para você e melhor, passo na velocidade 1.5. Tchau.